maneira, nós pegaremos a pergunta particular se for necessário para usá-la. Muito bem, Isaías, diga para nós os versículos que os irmãos deram a você. As anotações aqui foi bem pouco. Desçamos e confundamos. Ali em Gênesis, É o plural ali, né? Mateus 28, 19. Muito Batismo bem. em nome do Pai. Pai, Filho e Espírito Santo. Tem uma referência aqui em Apocalipse 4, 5, quando fala do trono, relâmpago, os 7 Espíritos de Deus. 2 tronos, né? Apocalipse. Essa aí de 2 tronos, Apocalipse 3, 21. E tem Apocalipse 4, 5, que fala dos 7 Espíritos de Deus. Sim. São essas. E tem uma última pergunta aqui, que é: quando começou e por que da Trindade? A origem da Trindade, né? Muito bem, essa coisa aí, né, para mim, para quem estuda história. Deixa eu abrir minha linha aqui. Muito bem, irmãos. Nós vamos responder essa e outras perguntas, tá? Primeiro vamos observar a primeira linha de esclarecimento está no plural que aparece quando fala da divindade. Passamos o homem. Esse plural, muitos trinitarianos usam como dizendo, é a Trindade. É o Deus Trino fazendo menção, ele e o Filho e o Espírito Santo. Bem, em primeiro lugar, nós podemos ver, esse plural aparece não só aí, aparece também, leia para nós, em Gênesis 3, 22. 3, 22. Gênesis 3, 22. Amém. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Vejo que o homem é como um de nós. Deus falando. Plural também, não é? Igual façamos. Vamos ver também a referência que foi dada aqui de Nirode, Gênesis 11, versículo 2 ou 3. Foi até uma das perguntas que vieram até nós. Gênesis 11, onde diz desçamos. Muito bem. Achou? 11, 6 ou 7? 7. Leia para nós. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Desçamos, plural também. Não é isso? Dando a entender uma divindade múltipla. Bom, a última passagem que eu quero deixar é Isaías 6, 8. Também fala do plural. Irmãos, e na medida que nós formos falando, se você montar uma pergunta, pode trazer até nós, tá bom? Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Quem há de ir por nós? Plural. Então, o plural do façamos, o plural de nossa imagem, o plural de desçamos e o plural de quem há de ir por nós, não prova a Trindade. Porque só dizer façamos pode ser 3, 1 não é. Porque senão eu falei, faça o homem a minha imagem. Mas pode ser 3, como diz Trindade, pode ser 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mil. Só por ser o plural, não diz número e não diz Trindade. Não prova que são 3. É um plural. Agora, no versículo 27 de Gênesis 1, no 26 diz, passamos o homem à nossa imagem.
No 27, já mostra o contrário. Leia para nós. Gênesis 1, 27. O 26 fala... Botei você duas vezes, né? O 26 fala, façamos o homem à nossa imagem. E agora? O 27... E criou Deus o homem à sua imagem. E criou Deus o homem à sua, singular, imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher o criou. A imagem de Deus o criou. Os criou, homem e mulher. Ele coloca homem e mulher como um só na criação. Bem, então nós já podemos ver aqui, no versículo 26 apresenta um plural, passamos. No versículo 27 já esclarece quem fez. Ok? Vamos ver o plural. No versículo 26 de Gênesis, o plural não diz a quem se refere. No versículo 22 de capítulo 3 de Gênesis, também não diz a quem o plural se refere. No versículo, quando ele diz desçamos para confundir a língua dos homens, também o desçamos não diz acerca do plural. Mas no versículo 8 de Isaías 6, o plural é esclarecido. Leia o versículo 1 de Isaías 6. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Quem é que Isaías viu? O, singular, todos digam o. Muito bem, ele viu um assentado, o. E mais? Assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Verso 2. Serafins estavam por cima dele. Quem estava lá no trono com ele? Serafins. Seres angelicais. Os serafins, pode ler mais um pouquinho só e pode parar. Olha só. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu os seus rostos, com 2 cobriu os seus pés e com 2 voavam. Muito bem, então Deus não estava só no trono quando ele se referiu a quem irá por nós. Então Deus não estava só quando ele falou, façamos o homem. Ele estava lá rodeado de serafins, anjos, querubins e assim por diante. Quando ele falou, desçamos, era ele com o cortejo de anjos que viria. Quando ele disse, o homem é como um de nós, é ele estava se referindo a ele e aos anjos que estão ao redor dele. O façamos ali na criação é um façamos de participação. Por exemplo, você tem sua esposa em casa e vocês resolvem abrir uma janela numa das paredes de sua casa. Aí você chama a mulher e fala, ô Zefinha, vamos abrir uma janela aqui, plural, né? Vamos. Ela fala, é bom, vai entrar o sol. E então ela vai lá fazer o feijão e o arroz, e o marido pega a marreta e a talhadeira e vai cortar a parede para fazer a janela. Coloca a janela. Chega o visitante, ele fala, vem cá, eu vou mostrar a você a janela que nós colocamos em nossa sala. Mas quem quebrou? Quem colocou? Foi ele. Isso é um plural de participação. Nós. Ele mostrou que ele e a mulher tinham decidido fazer aquilo e que era um plural de participação. Quem fez foi ele. Ok? Então eu creio que está esclarecido esse fato do plural. Vamos avançar mais agora. Nós temos vários questionamentos acerca de Deus e Jesus.
E uma das perguntas que fazem constantemente, mostram os trinitarianos, é que Jesus é um ser dividido, é separado dentro da Trindade de Deus. Então, Deus é um, Jesus é outro. E depois ele junta os dois e fala que há um só Deus. A Trindade é verdadeiramente uma confusão. É uma grande confusão. Eles creem que existe no céu, que existia quando Jesus veio, duas pessoas lá no céu. Eles usam algumas passagens bíblicas onde Jesus ora, onde Jesus fala eu e o Pai. Então nós vamos observar algumas dessas perguntas. Creem na Trindade, ou seja, um Deus dividido em três pessoas, coeternos, preexistentes entre si. Vamos observar alguma passagem bíblica. A de João. Eu tenho um papelzinho aqui. João capítulo 3, que fala do trono. Eu vi um homem famoso aí da Trindade declarar abertamente que lá no céu tem dois tronos. 3. Apocalipse capítulo 3, verso 21. Leia só. Apoiado nessa passagem. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Meu trono, Jesus está falando. Assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. No seu trono. Então, apoiado nessa passagem, eles dizem que há dois tronos. Que há o trono de Deus e o trono de Jesus. Em primeiro lugar, eu quero dizer o seguinte. Quem crê na Trindade vai ter que admitir, se crê nessa passagem como ela está sendo dita, que o Pai está num trono, o Filho no outro trono e o Espírito Santo está na cadeirinha. Cadê o Espírito Santo? Como é que eles creem numa Trindade aleijada, onde só tem duas pessoas? A terceira não aparece. Não existe três tronos no céu. Há um só trono. Isaías viu isso. Isaías, ao olhar, ele diz, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. E Jesus estava atrás dele, escondido? Se Jesus existia dentro da divindade como pessoa, Isaías tinha que ver. Mas ele não viu. Ele não viu e ninguém vê. Vamos abrir a palavra para Apocalipse, capítulo 22, e ler um pouquinho do capítulo, de 1 a 3, provavelmente. Apocalipse 22, começando do 1. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, procedia do trono de Deus. É a visão celestial que João estava recebendo daquilo que nos espera no amanhã. E ele viu o quê? Todos digam o. Eu vi o trono. Repete de novo aí. O pessoal ou eu? Você. Mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus. Singular. Vai mais. Verso 2. No meio da sua praça e de um e de outro lado do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. Ali não haverá mais maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Estará o trono, singular, de Deus e do Cordeiro.
que pertence a Deus e o Cordeiro. Existem duas figuras de linguagem acerca de Jesus, dizendo que ele é o leão e dizendo que ele é o Cordeiro. É um só trono que pertence a esse Deus, e o Cordeiro. Lê mais um pouquinho só para nós vermos outros detalhes do singular. Aqui é o mesmo texto. Continua aí. Ela estará ao trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. E os seus servos, nós que estaremos lá, o serviremos. Nós não vamos servir a 2 lá no céu, nem a 3. E mais? E verão seu rosto. E verão quantas faces? Quantas? Uma. O seu rosto. Como é que nós vamos ver o rosto de Deus? Na face de Cristo. Vamos lá. E mais ainda. E nas suas testas. Na nossa testa que estaremos lá. Estará o seu nome. Estará os seus nomes. É isso? É o seu nome. Eu ouvi um debatedor famoso aí falando que se alguém perguntar a você qual é o nome do seu Deus, você diga: o nome do meu Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Quando a Bíblia diz que ele tem um só nome. Então, apoiado nesses princípios, eles creem na Trindade. Não tem fundamento. Há um só trono, e não 2, e muito menos 3, que pertence a Deus e o Cordeiro. Por quê esses 2 personagens, Deus e o Cordeiro? Bem, vamos lá. Porque Jesus teve uma dupla natureza, a humana e a divina. A humana porque ele herdou de Maria, que era um ser humano. E a divina porque ele foi gerado pelo Espírito Santo, ganhando a natureza divina. Então Jesus tinha uma dupla natureza, humana e divina. E com essa dupla natureza, ele ganhou 2 títulos que eu posso dizer, tá? Você pode não acreditar, o problema é seu. Mas eu acredito que ele ganhou o título de leão por a natureza divina e cordeiro pela natureza humana. Então ele tinha dupla natureza. Ele era homem perfeito, 100% homem, e 100% Deus, coisa que nós não temos, mas ele tinha. Ele era um homem perfeito, mas sem pecado, à semelhança de Adão antes de pecar. E era um Deus perfeito. Ele era o Deus da glória, manifestado em carne. Deus gerou em Maria um corpo humano, a este corpo chamou de filho, e habitou nesse filho. Quando você olha para Jesus, você está vendo o Deus da glória, que é Espírito, manifestado em carne, na forma humana. Deus é Espírito. Se você crê na Trindade, você tem que admitir que Deus tem 3 Espíritos. Por quê? Porque João 4:24 diz a Bíblia, pode ler para nós. João 4:24 fala que Deus é Espírito. Espírito faz parte da essência de Deus.
Deus tem muitos atributos, mas sua essência é: Deus é amor, Deus é espírito e Deus é luz. Faz parte da essência dele. Não é atributo dado a ele, é que ele é. Então, João 4:24 diz: Deus é luz. Não, Deus é espírito, perdão. Deus é espírito e importa que o adorem em espírito e em verdade. Muito bem, Deus é espírito. Agora, Jesus também tinha o espírito. Quando Paulo ia para Betínia, se você encontrar, Isaías, eu não tenho referência aqui. Em Atos, acho que 13, parece. 9. Então, pode ler, Isaías, para nós, você está no microfone. Aí. Vamos ver se o irmão errou. Se acertou, tem uma cadeira para você aqui. Vamos lá. 9, versículo 4. Glória a Deus. E caindo em terra. Caindo em terra, ouvi uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Fica aí meio sentado. Não é essa a referência, não. É quando Paulo falou que ele ia para Bitínia e o Espírito de Cristo o impediu. Mas aí Jesus se apresenta em espírito para ele. Também faz parte do que você está falando. Tá bem, muito bem. Obrigado. Ele não apresenta de forma corpórea, ele se apresenta como espírito. Muito bem colocado, tá bom. Isso aí. Ele está falando da aparição de Jesus para Paulo, mostrando que Paulo viu Jesus como espírito. Muito bem. Agora vamos a Atos, vê se você encontra isso. Atos 16, verso 6. Isso, leia. E passando pela Frígia e pela província da Galáxia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Foi impedido. Quem tem a tradução que fala pelo Espírito de Cristo? Não, é aí mesmo. Então vai. Continua, verso 7 para falar. E quando chegaram a Nísia, intentaram ir para Bitínia, mas o Espírito não lhes permitiu. É Jesus. Espírito de Jesus na Almeida Corrigida. Essa daí é Almeida Fiel. Então, fala do Espírito de Jesus. Como está ele? Pode ler aí, José. O seu está falando completo? Espírito de Cristo? Não. Eu sei que você está com Atos 9 na cabeça. Fica quieto aí, Rafael. É o Espírito de Jesus. Mas, olha, tudo bem. Eu estou falando que Jesus é um Espírito, tem um Espírito também. E o Espírito Santo, que todos nós recebemos e Deus derramou no Pentecoste, é um outro Espírito. Então Deus tem 3 Espíritos? Claro que não. Deus é um só Espírito. O Espírito que gerou no ventre de Maria o ser humano foi Deus. O Espírito de Cristo é o Espírito de Deus. E o Espírito Santo é o Espírito de Deus. Deus não é Espírito e Espírito tem um Espírito. É confusão. É confusão. Então nós estamos vendo que Deus é um Espírito. Gerou no ventre de Maria um homem. Habitou nesse homem. Colossenses 2:9 diz assim, leia para nós. Colossenses 2:9. Pode ler. Só que ler. Então pode ler no telão. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Porque nele, em Jesus, habita na forma de um corpo humano toda a plenitude da divindade.
tudo que Deus é. Tudo que Deus é. Segundo a teoria da Trindade, quando Jesus veio ao mundo, veio 1/3 de Deus. Mas a Bíblia diz que Jesus é tudo que Deus é. Colossenses 1,15, pega aí, já que você é. Vamos lá, Lana. Tudo que Deus é estava em Cristo, como homem. Tudo que Deus é. Estamos pegando nossos operadores ali de surpresa. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Está dizendo de Jesus ali que ele é a imagem do Deus invisível. A imagem do Deus invisível. Então, Deus passou a ser visto quando ele manifestou-se em carne. A imagem visível do Deus invisível. João 14, 7, 8 e 9. João 14, 7, 8 e 9. Se vós me conhecesses a mim, também conheceríeis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Aí, olha aí. Jesus falando, se vocês conhecessem ao Pai, a Deus, vocês, o quê? Também conheceríeis a mim. Vocês, se vocês me conhecessem, conheceriam a meu Pai. Mas eu digo uma coisa para vocês que vocês não estão entendendo. Ele fala, vocês conhecem o Pai. Não é preciso eu dar endereço e dizer aonde vocês vão para ver o Pai. Vocês conhecem Ele. E não só conhecem, vocês estão vendo o Pai, vendo Deus. Mas, Senhor, como é que a gente vai ver Deus? Eu não sei onde está, mas vocês encontram rapidinho, eu sei. A Bíblia diz que Deus é visto na face de Cristo. Deus é visto na face de Cristo. 2 Coríntios 4. Olha só, enquanto ele está procurando, eu quero dizer o seguinte. Jesus falou que eles estavam vendo o Pai quando olhava para ele. É 4, 6? Então leia para nós. Depois você continua. João 14. 4, 6. 1 Coríntios. Porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Na face de Cristo. Quem quer ver a glória de Deus, olha para Jesus. Continua lendo lá em João 14. Se vós me conhecesses a mim, também conhecerias a meu Pai, e já desde agora o conheceis e o tendes visto. Vocês conhecem? Estão vendo o Pai. Criou um parafuso na mente dos apóstolos e um deles teve coragem de perguntar a Jesus, que foi Filipe. Pergunte. Disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Filipe perguntou, mostra-nos o Pai, isso nos basta. E então Jesus responde. Próximo. Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Muito bem. Jesus completa o assunto dizendo que ele era o próprio Pai Celestial. Aquele profetizado por Isaías 9:6 que diz que ele seria o Pai da eternidade. Jesus abertamente diz que ele é o próprio Deus.
1 João 5:20. Leia para nós. 5:20. E Tito 2:11 em diante. Eu estou adiantando para você se preparar aí. Sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Ele, Jesus, é o verdadeiro Deus. Não existe outro. Se existir outro Deus, o Deus Pai, o Deus Filho, não é verdadeiro. Porque Jesus é o verdadeiro, singular. Então, essa dupla natureza tem criado muita confusão na mente de muita gente. Porque há lugares em que Jesus ora, há lugares em que Jesus fala Pai, e assim por diante. E muitos não compreendem o fato de que ele era homem completo e Deus completo. Sua natureza humana precisava de ajuda. Tinha sentimento. Ele, como homem, ele tinha sentimentos humanos. No Getsêmani, a natureza humana dele falou alto. E ele disse: Pai, perdoa-me. Sai, não é você, não. Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. A natureza humana falou alto. Mas ele se rendeu ao Espírito e imediatamente disse: mas se cumpra a tua vontade. Ele tinha condição de orar. Ele precisava de orar? Não, ele não tinha pecado, ele não tinha necessidade. Ele vivia numa plena comunhão com o Espírito, com Deus. Mas ele orava por causa de exemplo para nós. E quando ele orava, ele não estava pedindo a uma outra pessoa. Ele estava orando a uma natureza divina que estava dentro dele. Era o clamor da carne ao Espírito. O clamor da carne ao Espírito. Eu poderia até usar um exemplo, não muito forte para isso, mas bem claro. Você pode falar com você mesmo, se você quiser, dentro do seu coração. Sua carne ecoa dizendo: eu quero isso. E você diz: não. Fica quieta, eu não vou fazer isso. Você pode falar contigo mesmo. Jesus falando consigo mesmo, ele estava falando com a natureza divina. Era o humano falando com a divina. Há vários lugares na Bíblia em que ele ora, em que ele age como homem. Ele teve fome e depois pegou o pão e multiplicou para todo mundo. Esse, ele é homem ou é Deus? Ele é os dois. Ele tinha uma natureza humana e uma divina. Ele andou no barco. Ele estava num barquinho para atravessar o lago de Nazaré, nem sei o nome do lago. Ele andou no barco, dormiu no barco e, no entanto, andou sobre as águas. Ele é homem e é Deus. Ele teve sede. Mulher, dá-me de beber. Samaritana. Era o homem Jesus, a natureza humana dele. E, no entanto, ele falou: quem tem sede, vem a mim e beba. Então, essa dupla natureza de Cristo é que fazia ele agir ora como homem, ora como Deus. Essa é a dupla natureza dele, como homem e como Deus. Leia Tito para nós que eu pedi, Tito 2, 11 e em diante.
Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando às impiedades e às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século sóbria, justa e piamente. Agora, verso 3. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Virão dois? Só vai voltar um. Não é? Aguardamos a vinda do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Dá o nome daquele que veio. Pode ler. O qual se deu a si mesmo por nós. O grande Deus se deu a si mesmo por nós. Onde ele se deu por nós? Na cruz. E quem morreu na cruz? Jesus. Não foi o Filho, não? O Deus Filho que morreu, o Deus Pai estava vivo? Não. Foi Jesus quem morreu na cruz. Se deu por nós, natureza humana dele. Quando a Bíblia diz, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, eis aí não trindade, porque o Pai, o Espírito Santo sempre é deixado de fora. Os que creem na trindade, deixam o Espírito Santo lá de chinelo, sem glória nenhuma, sozinho, abandonado, não tem nem trono, sentado numa cadeira no céu. Os que creem na Trindade só fala de Deus, o Pai, o Filho, o Pai, o Filho. Em tudo que é debate que você vê, é Pai e Filho. Tem duas pessoas no céu, dois tronos, dois isso, dois... E cadê o terceiro? Se crê na Trindade, tem que ter os três. Então a gente está vendo que esse grande Deus, Jesus, morreu na cruz do Calvário. Deu a vida na cruz. Agora, Deus morreu na cruz do Calvário, teve 3 dias morto e sepultado, e o céu a ver navio. Hein? Deus morreu na cruz. Se Jesus era Deus, Deus morreu. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Aquele corpo humano que ele gerou no ventre de Maria, seu Filho. O seu corpo que usou durante 3 anos e meio na terra. Não, 33 anos na terra. Ele deu o seu corpo. Deus não morre nem morreu na cruz. A carne, a natureza humana, o homem, Jesus, morreu na cruz do Calvário. E a Bíblia diz que há um mediador hoje entre Deus e nós. Creio que é 1 Timóteo 2,5. Confere para mim, não sei, eu posso estar errando. 1 Timóteo 2,5. A Bíblia diz que há um só mediador entre Deus e nós, o homem. E diz o quê? Leia para nós. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Por que a Bíblia coloca essa palavra homem? Para deixar bem claro que a natureza humana de Jesus é que faz a mediação entre nós e Deus. Como faz? Porque ele foi homem um dia como nós. E, sendo homem igual a nós, sentiu o que nós sentimos, sofreu o que nós sofremos, teve a necessidade que nós temos. E quando nós falhamos, essa natureza humana que um dia Deus teve diz, olha, eu sei o que é isso que ele está passando. Eu sei. Porque eu já fui igual a ele. Eu já fui igual a ele. E o resultado é, essa natureza humana de Jesus tornou-se a mediadora entre Deus e nós. Deus sabe o que nós passamos, porque um dia ele foi igual a nós. Ok?
Bem, nós estamos falando de uma dupla natureza. Dupla. Vamos ver alguns versículos que os irmãos colocaram. Onde? Lucas 10, o quê? 10:22. Tudo por meu Pai me foi entregue. Ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai, nem quem é o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Isso aí está a manifestação da dupla natureza. Jesus falando, eu conheço, como homem, eu conheço tudo sobre o Pai. Porque o Pai está em mim. Ele tem o controle total das coisas que Deus quer. Porque Deus está nele. Bom, vamos ver alguns versículos que os irmãos deram. Mais tarde, um pouquinho, eu dou a oportunidade dos irmãos fazerem perguntas. Falta 10 para as 11. É? Mais tarde, 12:30, pode esperar. Foi, né? Desçamos e confundamos, já foi aquela primeira. Eu acho que a pessoa tinha comentado que. Quer falar? A Ana que fez a pergunta, ela quer falar. Pode fazer. Não é sobre entender o versículo em si. Foi que eu vi um debate sobre entre Quintariano e a pessoa que tem universidade. Aí, quando o senhor falou, foi semana retrasada, né, sobre esse versículo, o senhor disse que se a Trindade, né, que existe, nesse caso, não falou nessa palavra, mas então, nessa hora que foi confundir as línguas, o céu ficou vazio. Essa questão. Aí, nesse debate, eu acho que um pastor, né, que defende a Trindade, ele disse assim que se a unicidade existe, e se a dupla natureza de Deus existe, então a gente está querendo insinuar, que Deus, que o céu, que a gente está querendo insinuar que o céu ficou vazio, porque Deus é um só, e Veio a terra. E o céu ficou vazio. E quando a gente diz da dupla natureza, que a gente está chamando, a gente está insinuando que Deus é esquizofrênico. É esquizofrênico? É. Não, já vi. Eles têm uma. Desçamos e Confundamos, ok. eles dizem que são os anjos ou. Então, ele veio acompanhado, é plural mesmo, Sim. não é uma pessoa. Ele, Deus, veio acompanhar. Passamos. Hã? Eles afirmam isso também. Não creio nisso. Eles creem que veio a Trindade. Os três juntos. Passamos a isso. Agora, a questão da gente crer em um só Deus e que esse um só Deus se veio ao mundo e manifestou-se na forma humana e o céu ficou vazio é a maior tolice, porque uma das características de Deus é onipresente, onisciente e onipotente. Então ele é onipresente, ele está aqui, está no céu, está no mar, em todo lugar, ao mesmo tempo. Ele não veio aqui e o céu ficou abandonado. Quer ver uma coisa da onipresença? João 3,13. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu. Olha bem, para aí um minutinho. Ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu. Vai dizer quem foi. Saber. Desceu do céu. Saber o Filho do Homem que está no céu. A saber, o Filho do Homem que esteve no céu. O quê? Errei? O Filho do Homem que está no céu. Mas
Jesus queria isso. Aí complicou tudo. Você está bem aqui em pé na minha frente e está dizendo que está no céu ao mesmo tempo? O Filho do Homem que está no céu. Está mesmo. Ele é onipresente. Ele é o Deus onipresente. Tanto está aqui como está lá, está lá, está lá, está lá, em tudo que é lugar. Ele é onipresente. O Deus que está aqui, está no céu ao mesmo tempo. Muito bem. Mas tem alguma mais pergunta? Respondeu, Lana? Eu acho que ficou essas duas aí que hoje, né, pensamos e Apocalipse 3:21, que falou dos dois tronos, acho que concluiu também. Concluiu o assunto. Bom, vamos lá. Aqui segue Mateus 28:19. Sete Espíritos de Deus, Apocalipse 4. Apocalipse 4. Pega para nós. Apocalipse 4:5. Isso. E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Muito bem. A pergunta é: quem são esses 7 Espíritos de Deus? É isso? Eu acho que sim, né? Quem fez? Quer falar? É isso mesmo? Quem são esses 7 Espíritos de Deus? Isaías responde isso, eu não sei. Não é você não, é o profeta, rapaz. Que susto! No livro de Isaías, agora me pegou de surpresa essa pergunta. No livro de Isaías, ele fala dos 7 Espíritos de Deus. Vê se alguém rápido aí nas concordâncias pega para nós. Ele fala dos 7 Espíritos de Deus no livro de Isaías. E lá ele fala, espírito de sabedoria, de daquilo e daquilo. Quem lembra aí? Alguém se lembra? Tenta pegar numa concordância aí, ou no... É 11 mesmo. Muito bem, pode ler. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Muito bem. Aí está os Espíritos. Conta eles para mim, por favor. Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria, Espírito de inteligência, Espírito de conselho, Espírito de fortaleza, Espírito de conhecimento, Espírito de temor do Senhor. 7. Bateu, né? Uhum. Então, aí estão os 7 Espíritos de Deus. Não está falando de um ser. Está falando de uma característica de Deus. 7 Espíritos de Deus. Ok? Vamos mais. Acabou? João 4. Você estava lendo, né? Apocalipse 4. Apocalipse 4, 5, era esse texto aí. E a sequência do trono, pegando na mão do outro. Eu queria fazer uma pergunta. Pode fazer. Primeiro eu quero deixar um versículo que fala um pouquinho do que você falou antes, que é 1 Coríntios 2:8, que diz assim: a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se o conhecesse, nunca crucificariam ao Senhor da glória. E no Antigo Testamento, já ligando também, é muito claro que Deus falou muitas vezes no Antigo Testamento, se a gente for pesquisar, fala que a glória dele ele não dá a outrem, né? Não dá a outra pessoa. Se Jesus é o Senhor da glória, e Deus no Antigo Testamento não dá a glória dele para ninguém, Jesus é quem? Seria o Senhor da glória. É uma pergunta. Muito bem, José. Está ganhando a cadeira. Não. Eu quero ficar aqui mesmo. Pode cá tá bom. Não, pode deixar que eu fique aqui. Tem uma outra questão. Assim, essa questão talvez seja a questão. Teria que ter sido a pergunta inicial. Por que Deus fez essa distinção
de apresentações. Mas é pessoa, porque as pessoas são cientes. Então, a pessoa é ciente. Né? Ele fez. O que seria essa? Qual é o propósito dessas apresentações? É porque alguém fala assim, Deus fez então para confundir? Nós estaríamos hoje num período de confusão ou num período de esclarecimento? Então, por que Deus fez essas apresentações? Se apresentou como Deus, se apresentou como Jesus e o Espírito Santo. Por que então ele faria isso? O intuito dele foi claro de confundir, ou ele teve o intuito de apresentar somente aos salvos? Porque nós entendemos quem é Jesus. Tem muita gente que não entende. Então só apresentou só para os salvos. Por que Deus fez? Primeiro ele fez por mim e por você. Ele fez isso por mim e por você. Porque a manifestação dele como filho foi por causa da humanidade. A humanidade estava perdida e ele planejou a salvação. E no plano dele, ele determinou, é uma determinação dele, derramar sangue para a salvação da humanidade. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecado. Então, dentro desse plano, e eu queria deixar praticamente essa aula para a semana que vem, mas vamos antecipar um pouco. Dentro desse plano de Deus de salvar, ele projetou gerar um filho, uma natureza humana para ele mesmo vir ao mundo. Filipenses 2, leia de 8 para mim. Eu acho que é 2,8, eu sempre confundo se começa 2,8 ou começa 2,6. Porque ele subsistia na forma de Deus. Não, então é antes um pouquinho. Sim. Verso 6. Que sendo em forma de Deus. Olha, está falando de Jesus. Sendo em forma de Deus lá no céu, antes de vir, não teve por usurpação ser igual a Deus. Não se manifestou em nosso meio como Deus. Imagine ele se manifestando como Deus no meio dos apóstolos. Como Deus é. A glória, o poder, ninguém podia nem chegar perto dele. Ele não teve por usurpação se manifestar assim com toda a sua glória divina celestial, aquela que Isaías viu ele no trono. Mas o que ele fez? Verso 7. Mas aniquilou-se a si mesmo. Mas aniquilou-se a si mesmo. Deus diminuiu a si mesmo. E mais? Tomando a forma de servo. Tomando a forma de servo. E mais? Fazendo-se semelhante aos homens. Fazendo-se igual a nós. E mais? Verso 8. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo. E ainda como homem, se humilhou mais ainda, desceu mais ainda, e mais. Sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Desceu até dar a vida na cruz, lugar de maldição. Então é por mim e por você que Deus se manifestou na forma de filho. Ele tomou essa forma. Não foi para confusão, foi para solução do pecado do homem. Ele derramou o seu sangue por nós na cruz do Calvário. Deus não tinha sangue para derramar. Ele é Espírito. Ele teve que gerar no ventre de Maria um ser para ter sangue para derramar. E mais ainda, ele não só gerou esse filho para a morte, mas esse filho fica ainda, até hoje, influenciando a nossa vida. Porque ele está até hoje cuidando da sua igreja, espiritualmente. E quando a igreja partir e tudo se acabar, o mundo terminar, a humanidade for julgada no trono branco,
o remédio que foi o filho não mais necessitará de existir. E o filho que foi criado por Deus antes da fundação do mundo vai terminar. E Deus volta a ser somente Deus, não manifestado mais da face de Cristo. Eu resumi um pouco da aula que eu vou dar domingo que vem. Mas existem questionamentos. Por exemplo, eles usam, o trinitariano usa a passagem de... Eu dei você no papel. João 5. João 5,30, não é? Hã? É. 10:30. João 10,30. Eles dizem que eu e o Pai somos um. Jesus falou. Mas o próprio trinitariano diz que é um em unidade composta. É um em unidade composta. Composto de 3, ele é um. Nós cremos que ele é uma natureza, está falando de Jesus, é um ser, é uma pessoa humana. Eu, quando ele diz eu, está falando do homem, e o Pai, Espírito, natureza humana e divina, compomos um ser, uma pessoa. Eu e o Pai somos um. O Filho existia antes do... lá no céu, antes de vir ao mundo. O Filho existia? Sim ou não? Sim, irmão, pode não ter medo de falar não, existia sim. O Filho existia sim, mas não como uma pessoa sentada ao lado do trono de Deus, mas como um plano, existia na mente de Deus. No princípio era o plano, era o Logos, e o Logos era Deus. E o Logos, o Verbo, se fez carne, um dia se manifestou como homem. O plano tornou-se real. Então Jesus existia sim, lá no céu, mas na mente, no plano de Deus, não como pessoa. Se ele existisse como pessoa, nós temos que admitir, se ele está falando, ele fala em João 17, 7, né? Ele fala, a glória que eu tive contigo lá no céu. 17,3, lê para nós. João 17,3. Agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Olha aí. Jesus tinha uma glória antes do mundo existir. Glorifica-te, Senhor. Com aquela glória que eu tinha antes do mundo existir, eu já tinha essa glória. Como é que ele tinha essa glória antes do mundo existir? Na mente de Deus, no plano de Deus, ele já foi criado para ter a dosagem de glória, e tudo que Deus pensava para ele, ele disse, eu tive essa glória antes do mundo existir. Glorifica-me agora com ela. Por que não é literal essa passagem? Essa passagem não é literal. Por que não é literal? Porque se esta passagem é literal, nós temos que admitir Apocalipse 13:8. Leia para nós. Se esta passagem, quando ele disse que ele tinha uma glória no céu, antes do mundo existir, nós temos que admitir também
essa passagem de Apocalipse 13, 8. Adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Ué, se alguém coloca aquela palavra dele tendo glória no céu literal, vai ter que colocar essa também, de que lá no céu tinha o trono de Deus e ao lado do trono um caixão e Jesus estava morto lá. Aí ele diz que foi morto antes da fundação do mundo. Não é literal essa passagem. Ele foi morto antes da fundação do mundo aonde? No plano. No plano de Deus já tinha. Ele nasceria de uma virgem. Ele cresceria em sabedoria e graça. Ele passaria pelo deserto, na preparação do seu ministério. E ele exerceria o ministério por 3 anos e meio, mais ou menos. Ele daria sua vida na cruz do Calvário. Ele seria glorificado na terra com os seus milagres e maravilhas e feitos. E ele morreria. Então tudo estava planejado na mente de Deus. A vinda de Jesus foi só a execução do plano. A execução desse plano. Aleluia. Louvado seja Deus. Deus nos amou de tal maneira que Ele se manifestou em carne para demonstrar esse amor e não deixar motivo nenhum para ninguém no céu ou na terra dizer a Ele: se tu amasse de verdade, tu daria a tua própria vida, não mandaria alguém do seu lado para vir morrer. Ele desculpe, irmão. Ele nos amou de tal maneira que Ele se manifestou em carne e veio a esse mundo para nos salvar. 1 Pedro 1, 18, 19, leia para nós. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, e por tradições recebestes de vossos pais. Escuta só. Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. E mais. O qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos, por amor de vós. Glorifica o Senhor, irmãos. Por amor a nós. Ele planejou o derramamento do sangue. O sangue de Jesus foi, o efeito dele já foi conhecido antes da fundação do mundo. Mas foi derramado no tempo certo para nós termos perdão. A salvação. Louvado seja Deus. Alguém tem uma pergunta a mais? Ou algum versículo, alguma coisa que possa fazer? Pode falar. Mateus 28, 18 e 19. Lá diz: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Não. Isso. Ide, fazei discípulo de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
primeira pergunta que nós fazemos é: pai é nome? É ou não é? Não, é um título. Filho é nome? Espírito Santo é nome? Então, Jesus não estava mandando batizar nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo, porque ele disse: fosse e batizasse no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É o nome que tem que ser usado. É o nome. Se eu mando alguém no banco, levando um dinheiro e falo: olha, deposita esse dinheiro aqui no banco em nome do teu pai. Você vai chegar lá, pegar um papelzinho da máquina e escrever pai e botar o dinheiro lá? Não? Aí ele traz o papelzinho escrito Josefina de Araújo Ferreira e me dá. Não, Josefina é mulher, não pode. Severino. Bota lá, Severino da Silva Ferreira. E traz para mim. Chega e me dá o depósito e diz: ó, depositei o dinheiro que você pediu. Eu olho e falo: mas tá errado. Eu mandei você botar em nome do teu pai. O que ele vai responder? O nome do meu pai é esse, é Severino, não sei de quê. Jesus mandou batizar no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bastava os apóstolos entender qual era o nome. E os apóstolos entenderam. Em Lucas 24, versículo 45, lê para nós. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Depois da ressurreição de Jesus, numa sua última aparição, a Bíblia diz que Jesus abriu o entendimento dos apóstolos para entender todas as coisas, todos os ensinos. E então, com o entendimento aberto, eles foram e batizaram os primeiros convertidos. Atos 2, 36. Leia o finzinho do sermão de Pedro e emenda no 37 e 38. Saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que a esse Jesus a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Tem um títulozinho aí entre o 36 e o 37, na maioria das Bíblias, que diz assim: as primeiras conversões. Os primeiros a se converter depois do mandamento de Jesus para pregar e batizar e fazer discípulo, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, os primeiros que se converteram e foram batizados foram estes. E o apóstolo Pedro, confundi, eu prestei atenção nas crianças que estão chegando. E o apóstolo Pedro, isso, falou para eles que eles tinham que ser batizados em nome de Jesus. Estaria Pedro desobedecendo a ordem de Jesus? Não. Ao contrário, estava obedecendo literalmente o que Jesus mandou. Porque Jesus mandou batizar no nome. Restava a eles dizer: qual é o nome do Pai? Qual é o nome do Filho? Qual é o nome do Espírito Santo? E Deus mostra isso. É Jesus. No Antigo Testamento, Deus não revelou o seu nome em lugar nenhum. Quando Jesus ia nascer, Maria não teve o privilégio de escolher o nome para o filho dela, porque o anjo apareceu e disse para ela e José: o nome dele será Jesus.
Então, quando o Espírito Santo foi derramado, o nome já era conhecido. Desse Deus único que se manifestou de 3 maneiras. Como Pai, e não revelou o seu nome. Como Filho, quando revelou o seu nome. E como Espírito Santo, quando o nome já estava revelado. Por isso que você não encontra na Bíblia nenhuma pessoa sendo batizada nas águas que não seja em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque o nome de Jesus é o nome desse Deus único que se manifestou como Pai na criação e no Antigo Testamento, como Filho na pessoa de Jesus e como Espírito Santo do Pentecoste para cá. Ok? Então, este é o entendimento de Mateus. Nós temos que ser batizados usando o nome e não os títulos. Nós vamos parar aqui. Anote as outras referências que você tiver. Domingo que vem nós vamos tratar mais um pouco desse assunto. E com a ajuda de Deus, guarde as perguntas. Nós teremos uma outra cadeira aqui, que é do José. Não, vou deixar você aqui. Deixa eu fazer uma leitura rápida. Pode fazer. 2 minutos. Eu botei aqui na inteligência artificial, falando sobre um estudo sobre unicidade. Aí a conclusão do estudo diz assim, ó: a unicidade de Deus é uma doutrina profundamente enraizada nas Escrituras, que proclama Jesus Cristo como o único Deus revelado em carne, Salvador e Senhor. Essa visão ressalta a simplicidade e a majestade de Deus único, que transcende categorias humanas, mas se fez próximo na pessoa de Jesus para redimir a humanidade, como afirmou o apóstolo Paulo, porque nele foram criadas todas as coisas, tudo subsiste por ele, e ele é a cabeça do corpo, da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a presciência. Colossenses 1, de 16 a 18. Até a inteligência artificial reconhece. Olha! Parabéns, Ia, é unicista. Glória a Deus, vou encontrar com a Ia lá no céu. Amém, glória a Deus. Todos digam amém. Fiquem de pé em nome do Senhor. Nós vamos encerrando aqui o nosso estudo, mas domingo que vem, se Deus quiser, vamos continuar e procurar esclarecer os pontos que nós julgamos necessário para o entendimento de todos. Que Deus abençoe.